Vamos lá. Olá, meus queridos colegas da manutenção elétrica, da área de elétrica. Hoje eu estive em uma instalação médica, né, para fazer um exame. E enquanto eu estava esperando a minha vez de ir no atendente para ver horário, marcar, tudo mais, eu vi atrás dele, na parede, em cima, não onde está esse quadro, em cima, no teto, uma iluminação de emergência, naquelas de caixinha de LED, ali 30 e tantos LED, pequenininha, no teto. E aí eu olhei assim, ao redor para os outros guichês, para as laterais, atrás não, só tinha uma sala enorme. De onde eu estava para frente só tinha uma. E aí me fez pensar que se as pessoas que estavam ali sabiam testar aquele equipamento e se o instalador instalou correto, na minha mente veio que eu tenho uma norma para isso, e essa NBR, para isso é a 10868, inclusive ela se encontra em processo de revisão na BNT. Eu fiz uma consulta hoje, ela está em revisão. Desde que eu comecei a mexer com treinamentos, eu sempre defendi uma ideia de que se for um treinamento de segurança, né, que envolva todo mundo, quem vai instalar, quem vai projetar, quem vai trabalhar no local, quem vai fazer uso da instalação, acho que todo mundo tem que estar ciente do que está sendo instalado e da como dar manutenção. Obviamente os usuários, né? Por exemplo, o atendente, a vigilante que estava ali, que me recebeu, álcool em gel na mão, tudo, perguntou se eu estava com febre, mediu temperatura. Ela, o atendente, a pessoa, o enfermeiro que vem recepcionar e leva para a sala, eles não precisam saber NBR. Não precisam saber, não é isso que eu estou querendo dizer. Uma coisa importante é que essa NR, eu estive lendo ela, eu baixei ela a versão que está em uso, ela é datada do dia 14 de abril de 2013. Essa é a data da NBR de 2013 que está em vigor. Então, mesmo ela estando em processo de revisão, ela está valendo. Só a hora que a revisão for confirmada, for editada, que passa a valer a nova. E eu sempre gostei nos meus artigos, nas coisas que eu escrevo, eu pensar num título, em alguma coisa, e pegar palavras do título, né? Dar uns sinônimos e, a partir daqueles sinônimos, escrever alguma coisa. Não vai fugir muito disso, não. Então, o que é uma iluminação de emergência? A iluminação de emergência, a finalidade dela é prover a iluminação para que os ocupantes da sala, numa situação de emergência, possam sair sem que sofram nenhum tipo de enfermidade, de gravidade, de machucado, de nada. Então ela serve para iluminar, serve para sinalizar a rota de fuga, né, com setas, com palavras, e ela tem que ser em número e em quantidade que garanta, na falta da iluminação oficial, que era provida pela rede de energia, que ela dê a mesma luminosidade, pelo menos na rota de fuga. Não precisa iluminar o ambiente todo quando estivesse trabalhando, mas pelo menos nas rotas traçadas de fuga, para onde as pessoas têm que ir para não dar problema nenhum, para sair com segurança, sair ileso. Essa é a função da iluminação de emergência. Sendo essa a função, na ausência da iluminação da energia da concessionária, ela tem que ser provida por bateria. Se ela tem que ser provida por bateria, a bateria tem que ser recarregável, né? Aí nós estamos pensando em quê? Em duas energias. A da concessionária, que pode ser 110, 220, 380, depende da instalação. Só que a iluminação de emergência, a NBR, prevê a tensão máxima de 30 volts em corrente contínua. A corrente contínua é aquela que é fornecida por baterias. Ok? A autonomia exigida na NBR é, no mínimo, ela manter essa iluminação, essa sinalização por no mínimo 1 hora. Em casos específicos, gente,
dependendo da instalação, dependendo do projeto, a autoridade certificadora para liberar para trabalhar pode exigir uma autonomia maior. Isso também está previsto na norma. Uma coisa importante, o instalador que recebe o projeto, recebe o material, ele não pode fazer nenhuma alteração. Nenhuma. Por exemplo, essas que a gente compra aí, com os 30 e tantos LED, tem um pino. Ele não pode cortar o pino e ligar o pino direto em alguma coisa. Tem que manter o pino, tá? Não pode eliminar a chave, não pode embutir um fiozinho para trazer o teste para baixo, nem nessa que eu vi lá hoje. Ele não pode alterar as características físicas construtivas do equipamento. Como é um equipamento, como eu tenho lâmpadas, como eu tenho fio, como eu tenho pino em algumas situações, isso se desgasta ao longo do tempo. Okay? Então, o que acontece? A NBR também prevê, para cada tipo de sistema, quer seja por LED, bateria autônoma, blocos autônomos, as lâmpadas no lugar, levam os cabos para fora, a bateria fica em outro lugar, para cada tipo de sistema, a NBR especifica uma periodicidade de manutenção. A NBR também se preocupa a ponto de exigir, olha gente, se você olhar, entrar em vários lugares de terminação de emergência, muito difícil você vai ver isso. A NBR exige que perto do equipamento, da lâmpada, né, que vai prover iluminação, ou dos restantes da instalação, tem que ter um papel fixado com o mínimo de manutenção que o usuário final pode fazer. Verificar fusível, verificar bateria, apertar o botãozinho de teste, ver se vai acender. No caso dessas iluminação que eu falei dos 36 LED, que tem uma coisa, a melhor teste não é o botão, o melhor teste é tirar da tomada. Tira da tomada o plug, tira da tomada, acendeu, bota o plug, ela apagou, está testado. Que às vezes o botãozinho pode falhar. Não acende, pô, tira tudo e vai para o laboratório para consertar. Chega lá, é o botão que está estragado. Então, precisa deixar um papelzinho desse escrito para a pessoa saber o que fazer. E uma coisa que eu recomendo para os nossos colegas eletricistas é que procurem essas NRs, tá? Procurem, leiam, mesmo que não vá comprar, procure, ela tem aí PDF dela na internet, você pesquisa lá, tem muita coisa, ela é muito rica em detalhes, essa NBR 10868, que a função dela é descrever sobre tudo, projeto, instalação, manutenção, quantidade por tipo de ambiente, tem até na última parte, São Zanetti, tem até uns desenhos orientativos de altura para não dar ofuscamento na vista de quem está saindo da área da emergência. Então tem tudo, ela é muito rica em detalhes. Então eu sugiro que os nossos colegas eletricistas dêem uma linha nela. Deixa eu subir mais um pouco o texto aqui, pessoal. Uma outra coisa importante é o seguinte. Vamos pegar de novo essa instalação. Provavelmente, essa instalação deve ter um gestor. Como eu já disse em outros vídeos, gestor é aquele que toma conta, que é responsável pelas pessoas que estão trabalhando ali. Não precisa ser gerente, não precisa ser técnico. Tem que ser a pessoa que tem o cargo de tomar conta do lugar, de gerir pessoas, de fazer com que as atividades envolvidas sigam o fluxo normal. Essa pessoa, em conjunto com o técnico, instalador, com autoridade, certificador, tem que gerar um documento para anotar as inspeções que são feitas, os testes de performance são feitos. E uma coisa que a norma especifica muito nessa hora é o seguinte, vai fazer o teste, né? Percebeu uma avaria, anota e reporta. A partir do reporte, gente, que deve ser imediato, a NBR estipula 48 horas para a sua solução. E tem que botar no mesmo papel, ó, repórter, número tal, reparar tal dia, assim, vai lá, teste de aceitação, pós-manutenção, blá, 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 entendeu? Isso é muito importante. Brasil.
Bom, pessoal, então é isso que eu gostaria de falar hoje sobre iluminação de emergência, né? Eu espero que tenha sido útil, né, para vocês. Eu vou salientar mais uma vez. Pesquisem as NRs, estudem, porque aperfeiçoamento, o estudo é contínuo, pessoal. Para vocês terem uma ideia, essa norma foi a última revisão dela, que nem eu falei, de 2013, abril de 2013. E já está em revisão em 2020, 7 anos depois, né? Eu acho até que ela deveria ter sido revisada antes, lá não consegui pegar a data que ela foi posta em revisão. Por quê? Porque as coisas avançam muito. As iluminações de emergência antigamente eram de lâmpada de carro, não sei se vocês lembram, aqueles pequenininhos, tinha 2 LEDs, 2 farol de milha assim, era lâmpada de carro, hoje já é com LED, com lâmpada de LED pequenininho, então aquela grandona que uma bateria de 12 volts dentro, com 2 faróis em cima, já está sendo substituída pelos menores. Então, à medida que as coisas vão evoluindo, essas normas têm que acompanhar essa evolução. Então, pessoal, sucesso. Obrigado.